Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Mecânica 1 Estática. E como vocês sabem, eu sou o professor André Gomes. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho de equilíbrio de um ponto material em três dimensões. Então, praticamente o mesmo conceito que a gente utilizou para equilíbrio de um ponto material em duas dimensões, nós vamos utilizar em três dimensões. Primeiro, é preciso a gente destacar, um ponto material para ele estar em equilíbrio, ele só vai estar em equilíbrio se ele estiver inicialmente em repouso, ele deve permanecer em repouso, ou se ele estiver em uma velocidade, essa velocidade tem que permanecer constante. E para que isso aconteça, para que essa condição de equilíbrio seja atendida, o somatório de todas as forças que estejam atuando naquele ponto tem que ser igual a zero. Logo, se nós estamos trabalhando com uma força, com vetores forças, que esses vetores forças estarão em três dimensões, logo nós podemos escrever ele em formato cartesiano, como está aqui, de acordo com seus respectivos componentes. I, que é o que? A parte Fx da força, que está no eixo Y, J, que está a parte Fy da força, que está no eixo Y, e Fz, que é a parte da força que está orientado no eixo Z, por isso IJK. I relacionado ao eixo X, J relacionado à direção do eixo Y e K relacionado à direção do eixo Z. Sendo assim, o somatório de todas as forças, que é o somatório de Fxi, tem que ser zero, mais o somatório de Fy, J tem que ser zero, mais o somatório de FZK tem que ser zero. Por quê? Porque tá vendo aqui, isso aqui só vai dar zero se todas as parcelas forem zero. Então, logo, o somatório de Fx tem que ser zero, o somatório de Fy tem que ser igual a zero, e o somatório de Fz tem que ser igual a zero. Sendo assim, nós vamos trabalhar alguns exercícios agora, e vocês vão ver que todos os exercícios praticamente se resolvem da mesma forma. Eu até coloquei bastante exercício para a gente ter uma gama de exercício para poder fixar. Às vezes um conceito ou outro vai ser adicionado em um exercício, mas a forma de resolver é praticamente a mesma. Então vamos lá, vamos ver esse primeiro exercício. Vamos ler o enunciado dele. Determine a deformação necessária em cada uma das molas para manter uma caixa de 20 kg na posição de equilíbrio mostrada na figura. Cada mola tem comprimento de 2 metros, sem deformação e rigidez K 300 newtons por metro. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma força primeiro. Qual ponto que eu vou analisar? O ponto O. Porque no ponto O está atuando todas as minhas forças. Se meu ponto O está em equilíbrio, logo todo o meu sistema, minha caixa no caso, vai estar mantida na posição de equilíbrio. Então aqui em O eu tenho uma força dessa mola para cá, eu tenho uma força dessa mola para cá e eu tenho a força aqui nesse, vamos chamar que é um cabo, nesse cabo aqui de O até C. Então, o primeiro passo, uma dica que eu deixo, sempre utiliza o ponto que a gente quer calcular o equilíbrio nele como a origem. Aqui o ponto já está na origem, Então, vamos descrever o meu ponto O e o meu ponto C. O meu ponto O, todas as dimensões dele são zero, até porque ele está na origem, E o meu ponto C, ele tem dimensões em x, 6 metros, em y, 4 metros, e em z, 12 metros. Sendo assim, eu posso achar o meu vetor posição, que é o meu vetor orientado de O até C, que vai ser o quê? O ponto C, x menos o ponto O, x. O C, y menos o OY. E o Z? E o Z de x menos o Z de O. Que vai ser o quê? 6 menos 0 em I, menos 4. 4, perdão, menos 0 em J.
e 12 menos 0 na orientação K. Então aqui eu acho o meu vetor posição que vai da minha origem, do meu ponto O, até o meu ponto C. Agora que eu tenho esse vetor posição, olha o que eu posso fazer. Eu posso descobrir essa força aqui. Como? Na verdade, eu vou eu consigo descrever essa força no formato cartesiano em função, em detrimento da sua intensidade, né? Que vai ser como? Primeiro, o vetor FOC, ele vai ser igual ao quê? Lembra essa fórmula que a gente viu na aula anterior? A intensidade FOC vezes o vetor unitário. Por quê? O vetor unitário não é um vetor que tem intensidade igual a 1, mas tem a mesma direção que esse vetor aqui, ó, de O até C. Então, se eu tenho um vetor aqui, ó, de intensidade 1, se eu multiplicar pela intensidade da minha força, eu vou achar a minha força com a intensidade dela e na direção dela. Então, por isso, essa fórmula. E aí, ó, a intensidade FOC, eu preciso descobrir na minha questão para conseguir né, descobrir quais são as forças que o meu ponto está em equilíbrio e depois descobrir as rigidez da mola. Quais são as forças necessárias para que o ponto O fique em equilíbrio, né? E o meu vetor unitário é sempre quem? Vai ser um vetor sobre o módulo dele. Nesse caso, qual o vetor que eu tenho? Eu tenho o vetor posição. Então, vai ser o vetor posição sobre a intensidade dele. E como que é a intensidade de um vetor que nós já vimos na aula passada? A intensidade de um vetor é sempre a raiz quadrada da soma dos quadrados dos seus componentes. Como assim? Esse vetor aqui ele tem uma componente fx em i, fy em j, em fz em k. Então, para eu descobrir a intensidade dele, eu passo a raiz quadrada da componente em x, que é 6. 6 ao quadrado mais a componente em j, que é 4 ao quadrado, mais a minha componente aqui orientada em k, que é 12, que é o fz. Fz, fy e fx, no caso, mais 12 ao quadrado. Assim, eu vejo que aqui é 14. E o que eu faço agora? Eu vou desmembrar aqui a fórmula. Eu vou pegar, ó, em i, eu vou ter 6 dividido por 14 vezes FOC na orientação i. Em j aqui, 4 dividido por 14 vezes FOC em j. E aqui é a mesma coisa. Então, eu posso fazer a divisão aqui, ó, e eu acho o meu vetor posição, o meu vetor força, né? FOC em função da intensidade OC. Então, quais são as outras forças que eu tenho atuando no meu sistema? Eu tenho FOB, que está aqui, ó. Como ele está para lá em x, lembrando que aqui, ó, z positivo, x positivo e y positivo. Logo, z negativo, y negativo e x negativo. Então, como essa força da mola está para cá, ela está negativa. Então, vai ser menos FOB, que eu chamei da força que vai de O até B, né, que é a força da mola, na orientação I, porque está no eixo X. E FOA vai ser menos FOA também, porque está negativo, na orientação J, que J é a orientação do eixo Y. Então, foi. Lembrando, gente, que IJK é como se fosse um vetor unitário que vai servir justamente para mostrar a direção, tá? O I é sempre a direção x, o j está relacionado à direção y e o k relacionado à direção z. E o sentido sempre vai ser dado pelo sinal. E eu tenho a minha força peso proporcionada pela caixa, ó, que faz um peso aqui, ó, no ponto O, que vai ser o quê? Menos, porque está para baixo aqui, né? 20, que é a massa vezes a gravidade, 9,81, na direção K. Logo, meu peso é menos 192
menos 196,2 na direção K, e essa unidade está em Newton. Então, agora que nós temos todas as forças que atuam no ponto O, a gente pode aplicar as equações de equilíbrio. Quais são as equações de equilíbrio? Para o meu ponto O estar em equilíbrio estático, eu tenho que dizer o que? Eu tenho que afirmar que o somatório das forças em x, o somatório das forças em y e o somatório das forças em z tem que ser igual a zero. Sendo assim, vamos fazer primeiro o somatório das forças em x. Quais são as forças que eu tenho em x? Tudo que for i, lembra? I está relacionado ao eixo x. Então, tudo que for i, eu vou somar ou diminuir, dependendo da orientação. Que na minha equação já está até aqui a orientação deles. Então, eu vou pegar tudo que tem i, eu transcrevo para cá na fórmula. Mais 0,4286 FOC, que é justamente o quê? A parcela aqui da força FOC, né, de x, menos FOB, é igual a zero. Aqui, parei por aqui, né? Somatório de FY vai ser quem? Somatório de FY vai ser 0,2857 FOC menos, aqui não tem orientação em J, aqui tem, menos FOA igual a zero, porque aqui também não tem orientação J. Agora em Z. Em Z eu vou ter, aqui tem orientação K, então eu pego isso daqui e volto para cá. 0,8571 FOC menos, aqui não tem Z, opa, aqui tem. Então, por isso menos daqui, né? Menos 196,2 é igual a zero. Logo, eu consigo descobrir FOC, que é aproximadamente 228,9114 newtons. A partir do momento que eu tenho a minha força FOC, eu posso substituir ou aqui. Primeiro eu substituir aqui, e aí eu descubro o meu valor de FOA, tá? E depois eu posso substituir aqui também, onde está FOC. Logo, eu descubro o meu valor de FOB. Só que no meu enunciado pede o quê? Pede a deformação de cada mola. Então, o que eu descobri aqui? Eu descobri que essa mola, que eu chamei de OA, ela tem que produzir uma força de 65,40 newtons aproximadamente, para o meu ponto O ficar em equilíbrio. E essa mola aqui, B, tem que gerar uma força de 98,1114 newtons, para que o meu ponto O fique em equilíbrio. Sendo assim, eu posso utilizar a equação da força da mola, que é o quê? A força da mola é igual à sua rigidez vezes a sua deformação. Esse comprimento inicial aqui, no caso, a gente nem vai utilizar. Então, FOA tem que ter a força de 65,40 newtons, igual a sua deformação é 300 vezes, a sua rigidez é 300 vezes a deformação. Logo, eu consigo descobrir qual é a deformação necessária da minha mola OA para que ela fique em equilíbrio, para que meu ponto O fique em equilíbrio, que é de aproximadamente 0,218 metros. O mesmo eu vou fazer com FOB. FOB é igual a K vezes a deformação da mola, né? XOB. A força, 98,1114, igual a deformação, que é 300, vezes a intensidade. A rigidez é 300 vezes a deformação. Logo, eu consigo descobrir também que a deformação dessa mola aqui tem que ser de aproximadamente 0,3270 metros para que o meu ponto O fique em equilíbrio. Então, vamos para mais um exercício. Considerando que o cabo AB, AB, esteja submetido a uma força de tração de 700 newtons, determine as forças de tração no cabo AC e AD
e a intensidade da força vertical, F. Então, vamos lá, gente. Como que eu vou fazer esse exercício? Primeiro, como eu falei com vocês, eu sempre vou colocar a minha origem, o meu eixo, pelo menos é como eu faço. Vocês são livres para fazer de qualquer outra forma. No ponto que eu quero calcular o equilíbrio. Então, qual é o ponto que está sofrendo a ação de todas as forças que eu quero calcular o equilíbrio? É o meu ponto A. Então, o meu ponto A vai ser 0, 0, 0. Vai ser a origem do meu eixo, tá? Então, gente, toda vez que a gente pegar exercício, o primeiro passo, eu vou descrever todos os pontos que serão necessários para resolver o exercício. Então, eu tenho o meu ponto A, que é a minha origem, né? 0, 0, 0. Agora, o meu ponto B, ele vai ter o quê? Cadê? O ponto B. Em X, 2 metros positivos. Em Y, 3 metros. E em Z, se eu coloquei aqui como 0, aqui vai ser menos 6 metros. Então, menos 6 metros. O meu ponto C, em X, menos 1,5 metros. Em Y, 2 metros. E em Z, menos 6 metros. Vamos lá. Em D, nós vamos ter meu ponto D. Ele vai ter em X, menos 3. Em Y, menos 6. E em Z, menos 6 também. Então, gente, agora que eu tenho todos os pontos, eu preciso saber o quê? Todas as forças que estão atuando no meu ponto A e descrever essa força em formato cartesiano, em formato de vetor cartesiano. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar com a força de A até B, que ele até já me deu a intensidade dela, que é de 700 newtons. Eu tenho que escrever essa força agora em formato cartesiano. Como que eu vou descrever? Primeiro, eu vou fazer o meu vetor posição, que é o meu vetor que vai de A até B, que vai ser o quê? Os pontos em X, em Y, em Z de B, menos X, Y, Z de A. Então, vai ser 2 menos 0 na orientação I, né? Vai ser 3 menos 0 na orientação J e menos 6 menos 0 na orientação K. Sendo assim, eu consigo descobrir o meu vetor posição que vai de A até B. Após descobrir esse vetor, eu consigo descrever a força. Como? Utilizando a fórmula. A minha força FAB vai ser igual ao quê? Vai ser igual a sua intensidade vezes o vetor unitário que tem a mesma direção da força. E aí, lembrando, a intensidade o enunciado já me deu, então eu coloco. E o meu vetor unitário eu posso descobrir como? Eu tenho o meu vetor posição, que tem a mesma direção que a minha força, que o meu vetor força. E se eu tenho um vetor, se eu dividir um vetor pela intensidade dele, eu descubro o vetor unitário que passa por essa direção. Então, eu coloco o meu vetor sobre a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada uma das suas parcelas. Então, vai ser 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, raiz quadrada aqui, isso tudo. Então, deu 7. E aí, olha o que vai acontecer. Aqui eu só botei, eu botei 2 dividido por 7 vezes a minha força em I, 3 dividido por 7 vezes a minha força, a minha intensidade em J, menos 6 dividido por 7 vezes a minha intensidade em K. Lembrando que tudo isso vai estar em Newton. Então, aqui fica muito fácil, porque aqui 100 vezes 2, 200i. Aqui, 100 vezes 3, mais 300j. 100 vezes menos 6, menos 600k. Então, agora que eu já achei a minha força FAB em formato cartesiano, em formato de vetor cartesiano, eu vou fazer o mesmo com AC e com AD. Vamos fazer primeiro com AC. Primeiro eu tenho que, novamente, descobrir o meu vetor posição, que vai de A até C,
que vai ser o que? Eu pego o meu ponto C e diminuo pelo meu ponto A. Então, menos 1,5, menos 0, 2, menos 0, menos 6, menos 0, em I, J, K. Então, achei o meu vetor posição. Novamente, se eu tenho o meu vetor posição, aplicando na fórmula, eu consigo descobrir a minha força FAC em formato cartesiano, de vetor cartesiano. Então, vamos lá. FAC vai ser igual a intensidade vezes quem? Vezes U, que é o vetor unitário. Vetor unitário, novamente, eu vou pegar o meu vetor posição sobre a sua intensidade. Então, aqui deu 6,5. Novamente, eu divido 1,5 menos 1,5 por 6,5 e multiplico por FAC na posição I. O mesmo aqui eu faço com J e o mesmo eu faço com K. Achei, então, a minha força FAC, descrita no formato de vetor cartesiano. O mesmo agora eu vou fazer com FAD. Novamente, descubro o meu vetor posição. Como? D vai ser o ponto D menos o A, né? Achei o meu vetor posição. Aplico de novo na fórmula. O meu vetor força cartesiano, FAD, vai ser igual ao que? A minha intensidade sobre o vetor unitário, que é o meu vetor posição sobre a sua intensidade. Logo, basicamente, resolvi aqui descobrir a intensidade dele, que é 9. Depois eu divido a parcela em x sobre 9 vezes FAD em I. E o mesmo eu faço em J e o mesmo eu faço em K. E aqui eu descobri o meu vetor FAD, eu consegui descrever em formato de vetor cartesiano em função da sua intensidade, que é o que eu quero descobrir. Aqui, né, estão os meus pontos, que era para ter entrado no início. Desculpa, gente, deu um erro na animação, mas eles estão aí, então. E foi. E agora, olha o que vai acontecer. Agora eu tenho aqui as minhas três forças em formato cartesiano. Eu tenho a minha força F, que eu também quero descobrir, que ela vai estar orientada em Z, tá? Positivo. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o somatório das forças em X, o somatório das forças em Y, o somatório da força em K. E esses somatórios têm que dar 0. Sendo assim, olha o que vai acontecer. O somatório das forças em X. Eu pego tudo que eu tenho em parcela em I. Então, vai ser 200 menos 0,2308 FAC menos 0,3333 FAD igual a 0. Como eu não consigo resolver isso aqui, eu vou parar por aqui e eu vou fazer o somatório das forças em Y, que eu vou pegar o quê? Tudo que tem parcela em J. Então, vai ser 300 mais 0,3077 FAC menos 0,6667 FAD igual a 0. Aí aqui, o que eu fiz? Eu passei FAD para o outro lado, que ficou positivo, passei 300 para o outro lado, que ficou negativo, e passei esse valor de 0,3077 para o outro lado, dividindo. No caso, eu isolei FAC. Então, eu descubro que FAC é igual a 2,1667 FAD menos 974,9756. A partir do momento que eu descubro FAC em função de FAD, tá vendo? Eu posso vir aqui, onde está escrito FAC, eu posso colocar o valor que eu achei. Então, agora, eu só desenvolvo a minha equação, né? Multiplico aqui e aqui. E eu descubro, resolvendo a equação, que FAD é igual a 425,0247 sobre 0,8334
que vai dar aproximadamente 509,9888 newtons, tá? A partir do momento que eu descobri FAD, eu venho aqui nessa equação, substituo, e eu acho o valor aproximado de FAC de 130,0171 newtons. E agora eu posso fazer também o meu somatório das forças em Z, que vai ser o quê? O somatório das forças em Z vai ser, ó, aqui eu tenho parcela em Z, em K aqui, né? Perdão, menos 600. Aqui, ó, eu tenho parcela em K também, que é menos 0,9231 FAC. Que eu já vou colocar o quê? Ó? Menos 0,9231 vezes o valor de FAC que eu já tenho, 130,071. Tá? E aqui, ó, eu também tenho, que é menos 0,6667 FAD. Quem é minha FAD? 509,9888. Então, eu já coloco aqui, ó, mais quem? A minha força F, que está orientada na direção Z, ó, e está para cima aqui da minha origem, né? Igual a zero. Logo, minha força vai ser de aproximadamente 1060,0283 newtons. Então, vamos lá. O vaso é suportado de A pelos 3 cabos, né? Tem 3 cabos aqui que está suportando o vaso. Determine a força que atua em cada cabo para a condição de equilíbrio. Considere D igual a 2,5 metros e a massa do vaso 50 kg. Então vamos lá. Novamente, o primeiro passo para resolver esse exercício, eu vou descrever todos os pontos que serão necessários para me auxiliar a resolver essa questão. Então, o meu ponto A é a minha origem, que é o ponto onde eu quero fazer o equilíbrio. O meu ponto B, cadê B? Está aqui, ó. Em X, 6 metros. Em Y, ele não tem dimensão, ele é zero, né? Que está justamente colado aqui, ó, é zero na origem. E em Z, 2,5 metros, que foi até dado na questão. Meu ponto C, em X, menos 6 metros. Em Y, menos 2. E em Z, mais 3. E o meu ponto D vai ser o quê? Vai ser em X, menos 6. Em Y, mais 2. E em Z, mais 3. Então, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso descrever essas 3 forças em formato de vetor cartesiano. Então, como que eu vou fazer isso? O mesmo esquema. Primeiro, eu vou começar com a força AB. Então, eu vou achar o vetor posição dela, que vai ser o quê? O ponto B menos o A. 6 menos 0, 0 menos 0 em J, 2,5 menos 0 em K. Então, achei o meu vetor posição RAB, então já posso aplicar na fórmula, que a minha força, né, em formato de vetor cartesiano FAB vai ser igual à sua intensidade vezes o vetor unitário AB, que é o vetor unitário que tem a mesma direção que a minha força. Lembrando novamente, por que disso? Porque o vetor unitário ele tem a intensidade 1 e ele tem a mesma direção. Então, se eu multiplicar pela minha intensidade da força, né, vai ficar um vetor que tem a mesma direção com a intensidade que eu quero, ou seja, eu vou descobrir realmente o meu vetor. Então, FAB, a intensidade de FAB é o que eu quero descobrir, e o meu vetor unitário eu vou descobrir através do meu vetor posição, porque o meu vetor posição é um vetor que tem a mesma direção que a minha força. E para eu descobrir o meu vetor unitário, basta que eu divida o meu vetor pela sua intensidade. Então, ó, descrevi o vetor aqui e a fórmula da intensidade é o quê? Raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente. Então, ó, 6 ao quadrado mais, nem coloquei 0 ao quadrado porque não interfere, mais 2,5 ao quadrado. Eu vou descobrir que a intensidade dele é 6,5. Então, eu faço o que agora? Eu pego a parcela dele em I, divido pela intensidade,
pela intensidade do vetor, né? Aqui, né? Eu pego a parcela em I do meu vetor posição, divido pela sua intensidade e depois eu multiplico pela intensidade da força. Em I, o mesmo eu faço em K. E aqui eu descubro, então, o meu vetor força, né, em formato cartesiano, em função da intensidade dele, que é justamente o que eu quero descobrir. O mesmo agora eu vou fazer com AC, que vai ser o quê? Meu vetor posição de A até C vai ser o ponto C menos o A. Então, menos 6, menos 0 em I, menos 2, menos 0 em J, 3, menos 0 em K. Logo, meu RAC vai ser o quê? Menos 6i, menos 2j, mais 3k. Novamente, pego a fórmula da minha força em vetor cartesiano e aplico. A minha intensidade é o que eu quero descobrir. E o meu vetor unitário vai ser o meu vetor posição sobre a intensidade do meu vetor posição, que é a intensidade raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. A intensidade do meu vetor posição é 7. E aqui, novamente, eu pego menos 6, divido por 7, multiplico pela intensidade da força em I. O mesmo eu faço em J, não está aqui, e o mesmo eu faço em K. E aí eu descubro a minha força FAC em formato de vetor cartesiano. Agora, eu vou fazer o mesmo na minha força de FAD. Então, para eu descobrir o meu vetor cartesiano, o meu vetor posição, né? Eu faço o quê? O ponto D menos o ponto A. Então, menos 6, menos 0 e mais 2, menos 0, J, 3, menos 0 em K. Logo, meu RAD está aqui, o meu vetor posição, que está de A até D. Novamente, pego a fórmula da minha força e vou aplicar aqui. O meu vetor força em formato cartesiano, FAD, vai ser igual a sua intensidade vezes o vetor unitário. Para descobrir o vetor unitário, vetor posição sobre o módulo, a intensidade do vetor posição. A intensidade do meu vetor posição, raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Vai dar 7. Então, novamente, pego menos 6, divido por 7, multiplico pela minha intensidade, no sentido I, mais 2 sétimos vezes FAD em J, mais 3 dividido por 7 vezes FAD na orientação K. Certo? Então, está aqui a minha força FAD descrita em formato de vetor cartesiano. E eu tenho outra força atuando no meu ponto A, que é a minha força F, que eu chamei de F, que na verdade é o peso aqui do vaso, né? Que vai ser o quê? A massa vezes a aceleração da gravidade na orientação K. E ela vai ter sentido negativo, porque está em Z negativo. Então, está aqui. Minha força peso, que eu chamei de F, é menos 490,5 kN. Perdão, newtons. Então, agora que nós já temos todas as forças que atuam no ponto A em seu formato de vetor cartesiano, nós vamos poder aplicar as equações de equilíbrio e descobrir qual é o valor de intensidade de cada uma dessas forças. Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver o somatório das forças no eixo X. Quais são as forças que nós vamos ter no eixo X? Nós vamos pegar todas as forças aqui, I não está relacionada à direção X. Então, nós só vamos olhar força FAB. Já tenho aqui a força, então só vou colocar na fórmula. E o interessante, né, de ressaltar é que todas aqui já estão com sinais. Então, diferente no de duas dimensões que eu precisava
analisar se era negativo, positivo. Aqui, como ele está em formato de vetor cartesiano, se eu descrevi aqui certinho na fórmula, basta apenas eu transcrever o que está aqui na direção y para cá. Lógico que vale a pena a gente sempre dar uma olhada, uma conferida também na força, porque às vezes a gente pode ter feito errado, né? Mas vamos lá. Então, como que vai ficar a equação? Vai ficar 0,9231 FAB menos 0,8571 FAC menos 0,8571 FAD igual a zero. Então, aqui, como não tem muita coisa que a gente pode fazer, nós vamos parar de desenvolver a equação por aqui e vamos para o somatório de FY. O somatório de FY agora eu pego o que estão na direção J, os valores que estão na direção J. Então, menos 0,2857 FAC mais 0,2857 FAD tem que ser igual a zero. Aqui, olha que interessante. Quando eu passo o FAD para o outro lado, ele vai ficar menos 0,2857 negativo, FAD, igual a menos 0,2857 FAC. Então, o que eu descubro? Eu descubro que esses valores são iguais, que FAC é igual a FAD. Quando eu descubro isso, eu posso aplicar nessa fórmula aqui, ó. Onde estava aqui FAD, eu posso chamar de FAC. E aqui, ó, menos com menos é como se eu estivesse somando os dois valores, né? E o resultado seria negativo, entre aspas, assim podemos dizer. Então, eu pego menos 0,8571 menos 0,8571, chamo isso de FAC, que resulta nesse valor aqui, e passo o 0,9231, que estava desse lado da equação, para o outro lado, dividindo. Que vai resultar em FAB aproximadamente 1,8557 FAC. Então, agora, o somatório das forças em Z tem que ser igual a zero. Quais são as forças que eu tenho em Z? É tudo que eu tenho K e essa força aqui também, que tem K. Então, ó, esse valor aqui de FAB, FAC, ó, cadê? Aqui, FAD, que está aqui, menos 490,5 é igual a zero. Aí aqui, ó, eu pego onde está FAB e coloco aqui o valor que eu já descobri. E aqui onde está FAD, eu substituo por FAC. Então, eu consigo deixar essa equação toda com apenas uma incógnita, que é FAC. Então, eu consigo desenvolver ela e descobrir o valor de FAC. Então, desenvolvendo essa equação, eu vejo que FAC é aproximadamente 312,1420 newtons. Então, agora que eu tenho o valor de FAC, tecnicamente eu já descobri o valor de FAD, né? E aí, eu posso substituir FAC aqui nessa equação. Eu descubro que FAB é aproximadamente 579,6477 newtons. E assim a gente finaliza essa questão. Então agora vamos resolver mais um exercício. Determine a força necessária em cada um dos 3 cabos para levantar a escavadeira que tem massa de 8 toneladas. Então vamos lá. Primeiro, novamente, todos os exercícios é como se fosse, entre aspas, um passo a passo que a gente vai seguir. Vocês vão ver que nós já resolvemos alguns, vamos resolver outros e todos, basicamente, nós resolvemos da mesma forma, só basta ter muita atenção. Então, o primeiro passo, eu tenho que definir onde vai ser a minha origem. Como eu falei, eu sempre vou trabalhar definindo a origem como o ponto que eu quero analisar o equilíbrio. Então, meu ponto A vai ser a minha origem. E agora eu vou descrever cada ponto, né? O A
ele é 0, né? 0 em x, 0 em y e 0 em z. O b, ele tem 2 metros em x, como a gente pode ver aqui, ó, menos 1,25 metros em y, e o z tem 3 metros de altura. Perdão, menos 3 metros, né? Porque aqui está 0, então desce 3. O ponto C em x. O ponto C está aqui, ó. Ele tem mais 2, mais 1,25 e menos 3. E o ponto D, ele tem o x negativo, menos 1, o D, o y é 0 e o z 3 negativo. Então agora eu vou ter que descrever cada força, né, em formato de vetor cartesiano. Então eu vou pegar primeiro a força FAB. Então eu vou primeiro descobrir o vetor posição de A até B, que, como a gente sabe, se é de A até B, vai ser o x, y e z, vai ser, no caso, né, o x, y e z do ponto B menos do ponto A. Então vai ser 2 menos 0, menos 1,25 menos 0 em J, né? Primeiro em I, e menos 3 menos 0 em K. Então aqui resulta nesse vetor posição. A partir do momento que eu tenho meu vetor posição, eu posso aplicar aqui na minha fórmula. Então, a intensidade de FAB é o que eu quero descobrir. O vetor unitário, que tem a mesma direção de A até B, eu posso descobrir o vetor unitário através do meu vetor posição, porque ele também é um vetor que tem a mesma direção de AB. Então, basta apenas que eu pegue o vetor e divida pela raiz quadrada da soma dos quadrados de cada uma das componentes do vetor, em x, y e z. Então, fica 2 ao quadrado mais menos 1,25 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso daí vai resultar aqui nessa intensidade, que agora eu consigo descrever o meu vetor força dessa forma. O que está em I eu divido pela intensidade, e depois pela intensidade, né, daqui do vetor posição, depois eu multiplico pela intensidade da força. Eu faço isso com todas as parcelas, e aqui eu descubro o meu vetor força, o FAB, né, em formato cartesiano, em formato de vetor cartesiano. O mesmo agora eu vou fazer com a minha força AC. Então, vai ser o ponto C menos o ponto A, vai ser 2 menos 0, 1,25 menos 0 e menos 3 menos 0, que vai resultar nesse vetor posição, que vai de A até C. Tendo o vetor posição novamente, eu vou aplicar como eu fiz aqui. Como eu falei, é tudo como se fosse um passo a passo. Então, o meu vetor força FAC, formato cartesiano, vai ser igual a quem? A minha intensidade de FAC vezes o meu vetor unitário, AC. Então, o meu vetor unitário, eu pego o meu vetor e divido pela intensidade, que também resultou em 3,8161 aqui na intensidade do vetor posição. E aqui eu posso, então, resolvendo essas contas aqui, essa equação me dá nesse resultado de força FAC. E agora eu só divido cada um aqui, ó, cada um desses termos, para poder descrever, lembrando que eu arredondei até a quarta casa decimal após a vírgula. Então, o mesmo agora eu vou fazer com a minha força de A até D. Então, lembrando, primeiro, eu tenho que descobrir o vetor posição de A até D. Se o vetor vai de A até D, eu vou fazer o ponto D menos o A.
Então, menos 1, menos 0, 0, menos 0 e menos 3, menos 0. RAD é igual a menos UI menos 3K, isso aqui em metros, né? Então, novamente, eu vou aplicar na fórmula para descobrir a minha força em formato de vetor cartesiano. E aqui o unitário vai ser o vetor posição sobre a intensidade do vetor posição. A intensidade do vetor posição deu 3,1623, então novamente eu pego a parcela em I, divido pela intensidade e multiplico pela intensidade da força. Em K a mesma coisa, que vai dar esse resultado aqui, né? Que eu posso ainda dividir esses termos. Vou arredondar, como eu falei, até a quarta casa decimal após a vírgula. Então, eu descubro que FAD é igual a menos 0,3162 vezes a intensidade de FAD em I, e menos 0,9487 vezes a intensidade de FAD em K. E agora, gente, uma coisa que nós temos que prestar muita atenção. Tem ainda mais uma força que atua no meu ponto A. Qual é a força? É a tração dessa corrente, dessa corda, né? Enfim, essa força aqui que está atuando para cima, que vai levantar a escavadeira. E essa força, ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual, ela não tem que levantar a escavadeira, então ela vai ser igual ao peso da escavadeira. E aí, o que nós temos que analisar? O peso da escavadeira não é uma força para baixo? Só que nesse caso aqui, olha o que vai acontecer. Essa corrente, esse cabo, enfim, ele não está aqui para cima, está fazendo uma tração para cá. Então, embora ele esteja levantando a escavadeira e a força que ele está fazendo é igual ao peso, pela orientação dela aqui, para cima, é positiva. Então, essa força que está atuando no ponto A vai ser o quê? 8, e aqui eu vou deixar em toneladas mesmo, vezes a gravidade. Por que eu deixei em 8? Porque o resultado vai me dar em kilonewtons, para não dar um número muito grande, deu? Então, eu deixei em 8 toneladas, porque 8 toneladas não seria 8.000 quilos? Então, ao invés de eu colocar um resultado aqui, se eu botasse 8.000 aqui, daria mais 1.000 nesse resultado, né? Vezes 1.000, perdão. Eu deixo 8 porque 8 toneladas é o quê? 10 elevado a 3 kg. Quando eu multiplico pela aceleração da gravidade, dá um número, daria 78,48 vezes 10 elevado a 3 newton. Só que 10 elevado a 3 newton é kilonewtons, então por isso que eu deixei aqui em toneladas mesmo, e o resultado das forças eu vou descobrir em kilonewton. Então aqui, né, eu peguei todas as forças em formato cartesiano e em formato de vetor cartesiano e descrevi aqui em cima, e eu vou aplicar o somatório de Fx. O somatório, lembrando também, gente, da força F, tá? Então, o somatório de Fx vai ser igual. Aí eu pego aqui, tudo que tem parcela em I, 0,5241 FAB, mais 0,5241 FAC, menos 0,3162 FAD é igual a zero. Aqui eu paro por aqui, porque não tem como eu descrever mais essa equação, então eu vou para o somatório de Fy. O somatório de Fy vai ser igual a 0,3271 FAC menos 0,3276 FAB. Está aqui, pego tudo que tem em J. Aqui não tem J, aqui tem J, tá? Que é esse valor aqui. E aqui também tem J, que é esse valor aqui. E aí, eu descubro, eu passando FAB para o lado, vai ficar igual. Eu descubro que FAC é igual a FAB.
Sendo assim, aqui, ó, onde está FAB, eu posso substituir por FAC. Aí vou somar esses dois valores, passo por outro lado negativo, multiplico por menos 1 na equação, né, porque vai sobrar esse valor também aqui negativo, e passo para o outro lado dividindo, que vai me resultar que FAD é igual a 1,0482 dividido por 0,3162 FAC. Logo, FAD é igual a 3,3150 FAC. Agora eu vou fazer a minha equação em Z. O somatório das forças em Z tem que ser igual a zero. Então, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter menos 0,7861 FAB menos 0,7861 FAC menos, que está aqui, 0,9487 FAD e mais a minha força aqui que atua para cima, que é 78,48 igual a zero. Então, agora, olha o que eu posso fazer. FAD eu já descobri em função de FAC, certo? Então, eu venho aqui onde está FAD e coloco 3,3150 FAC. E aqui eu descobri que FAC é igual a FAB. Então, aonde está escrito FAB, eu coloco FAC. E agora eu peguei a minha equação, que antes eu tinha 3 incógnitas, agora eu só tenho uma. Então, eu consigo resolver. Que vai dar 4,7171 FAC é igual a 78,48. Logo, FAC vai ser aproximadamente 16,6373 kN. E aqui, consequentemente, eu já descobri FAB. E FAD vai ser igual a aproximadamente 55,1526 kN. E assim a gente termina essa questão. Então, vamos para a resolução de mais um exercício. Um candelabro de 80 libras é suportado por 3 arames, como mostrado na figura. Está aqui os 3 arames. Determine a força em cada arame para a condição de equilíbrio. Então, mais uma vez, ó, meu ponto A vai ser a minha origem, né? Que é o ponto onde está atuando todas as forças, e eu vou aplicar as equações de equilíbrio no meu ponto A. Então, eu preciso saber as coordenadas de cada um dos pontos, do ponto A, B, C e D. Então, a coordenada do ponto A, como é a minha origem, vai ser 0, 0, 0. A coordenada do meu ponto B. Vamos lá. O meu ponto B, em x, a gente só sabe que é um número negativo. Aqui, ó, ele deixou uma projeção aqui, ó, de como seria essa força aqui, ó, nesses dois eixos aqui, né? A gente vendo de cima, né? E a gente pode perceber que ele deixou também aqui, ó, um pé da minha origem, que é do meu ponto A até o meu ponto B, tem um pé, certo? Aqui ele deu um ângulo medido aqui, ó, de uma linha aqui, ó, que vai até o meu ponto C, tá vendo? E o ponto D, o ponto C, ele disse aqui, ó, que ele está literalmente acima de x, ele está na direção x, né? O ponto C está na direção x, não, que o y dele, perdão, é zero. Então, ele está no eixo, né? X. E ele deu essa distância de 135 graus. A gente sabe que a distância aqui, ó, de x para y, certo? Aqui, ó, é 90 graus. Então, se daqui até aqui é 90 graus, daqui até aqui, ó, que seria aqui, na verdade, até aqui, ó, essa linha aqui tem inclinação de 45 graus em relação à linha do meu eixo y. Então, eu consigo montar esse triângulo aqui, ó, que essa daqui é a minha direção em x e essa daqui, ó, é a minha coordenada em y, essa é a minha coordenada em x. Então, aqui tendo 45 graus, eu vou ver o que? Se eu utilizar seno. Seno de 45 graus vai ser igual a cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Minha hipotenusa é um pé.
Então, eu vou descobrir que esse cateto oposto aqui, que é o valor da coordenada em x, é igual a seno de 45, certo? Como está negativo, né? Seno de 45 a gente arredonda para menos 0,7071 pés. E como aqui ficaria igual a cosseno de 45, porque cosseno de 45 é igual a cateto oposto 1 sobre cateto adjacente. Igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, perdão. E cosseno de 45 é igual a seno de 45. Só que aqui o y é positivo. E nós vamos ter aqui que o z é 2,4 pés. Então, já tendo a coordenada do ponto B, eu vou descobrir as coordenadas do meu ponto C. 1 pé em x, 0 em y, e em z 2,4. E o D, ele deu aqui ó, que está a 90 graus do x, ou seja, ele está exatamente em cima do meu eixo y. Ele está posicionado no meu eixo y, né? Só que acima. Então, ele vai ter 0 em x, menos 1 pé, né? Menos 1 em y e 2,4 positivo em z. Agora, então, eu consigo descrever cada força em formato, eu consigo descobrir o vetor posição, porque eu já tenho a posição de todos os pontos. Então, eu vou escolher primeiro o AB. Então, meu vetor posição que vai de A até B são as coordenadas B menos as coordenadas A. Então, vai ser 0,7071 pés menos 0, 0,7071 menos 0 e 2,4 menos 0, que vai resultar aqui no meu vetor posição, tá? Tendo meu vetor posição, eu posso descobrir a força FAB em função da minha intensidade, que é justamente o que eu quero descobrir. O meu vetor unitário, ele é o meu vetor posição sobre a intensidade do meu vetor posição. Então, está aqui. Então, eu descubro que a intensidade do meu vetor unitário é 2,6. Agora, eu pego cada parcela, a parcela I do meu vetor unitário, divido pela intensidade do meu vetor unitário e multiplico pela intensidade da minha força. E eu faço isso mesmo com J e com K. Então, aqui, eu posso descrever agora meu vetor força, né, em formato cartesiano, FAB, dessa forma, formato de vetor cartesiano. E eu posso dividir cada um desses termos aqui, que vai me resultar isso aqui que nós podemos ver. O mesmo eu vou fazer agora com AC. Então, eu pego, para descobrir o vetor posição, vai ficar 1 menos 0, 0 menos 0, 2,4 menos 0. Então, descobri o meu vetor posição de A até C. Tendo meu vetor posição, eu posso aplicar aqui a minha fórmula para descobrir a força FAC em formato de vetor cartesiano. Então, a intensidade é o que eu quero descobrir e o vetor unitário, como a gente já viu aqui, né, não no exemplo anterior, né, mas no passo anterior do exercício, né, vai ser o meu vetor posição sobre a intensidade do meu vetor posição. Então, aqui também deu 2,6, a intensidade. Então, eu pego novamente o termo o valor aqui em I, divido pela intensidade do meu vetor posição e multiplico por FAC, pela intensidade de FAC. E aqui, novamente, faço a mesma coisa aqui em K. Deu esse resultado. Então, aqui eu descubro que FAC é igual a 0,3846 vezes a intensidade de FAC, mais 0,9831 vezes a intensidade de FAC. Aqui em I e aqui em K. Então, agora, nós vamos fazer o mesmo passo a passo que a gente fez com FAB e FAC, nós vamos fazer com FAD. Primeiro, nós vamos descobrir o vetor posição, que vai de A até D. Então, é o ponto D menos o ponto A. Vai ficar 0 menos 0, menos 1 menos 0 e 2,4 menos 0.
que vai dar em um vetor posição de AD menos 1J mais 2,4K. Novamente, eu vou aplicar na fórmula da força, vetor posição, a intensidade o vetor posição sobre a intensidade. Lembrando que a intensidade é a raiz quadrada da soma de cada componente das forças ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado, que vai dar também a intensidade desse vetor posição, 2,6. E aqui eu divido a parcela em J por 2,6 e multiplico pela intensidade FAD. E o mesmo eu faço aqui com a parcela em K, que vai me resultar nessa força aqui, FAD. E por último, mas não menos importante, eu sei a força devido ao peso do candelabro que está atuando no meu ponto A. Que é o quê? Que é de menos 80 libras. Já foi dado aqui que ele pesava 80 libras, né? E eu boto menos 80 libras em K porque ele está fazendo uma força em K aqui, ó, negativa, para baixo. Sentido para baixo. Então, agora, eu tenho todas as minhas forças aqui, que eu achei nos slides anteriores, e eu posso aplicar a equação de equilíbrio. Então, vamos primeiro fazer o somatório de Fx, que vai ser igual a quem? Menos 0,272 FAB, mais 0,3846 FAC. Aqui não tem parcela em I, aqui não tem parcela em I, então acabou, igual a zero. Ou seja, no meu ponto A, eu só tenho essas forças atuando no eixo X. Então, agora, eu vou isolar FAC para descobrir FAC em função de FAB. Então, FAC é aproximadamente 0,7072 FAB. Agora, eu vou utilizar, a outra condição de equilíbrio, que é o somatório de Fy das forças no eixo Y, que estão atuando no ponto A. Tem que ser igual a zero. E quais são as forças que eu tenho atuando no eixo Y? Tudo que tiver parcela em J. Então, vai ser mais 0,272 FAB. Aqui eu não tenho parcela em J. Aqui eu tenho menos 0,3846 FAD. Aqui eu não tenho parcela em J, então só tenho essas duas forças, igual a zero. Então, aqui eu posso descobrir FAD em função de FAB. Eu descubro que FAD é igual a 0,7072 FAB. Agora, eu vou aplicar minha última condição, que é o somatório das forças no eixo Z, tem que ser igual a zero. E aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho 0,9231 FAB, que está aqui, mais 0,9231 FAC, mais 0,9231 FAD, e ficaria menos 80 igual a zero. Então, eu já passei o 80 para o outro lado positivo, certo? E aqui, no somatório de Fx, eu descobri FAC em função de FAB. E o somatório de Fy, eu descobri FAD em função de FAB. Então, aqui eu posso substituir, onde está FAC, eu coloco 0,7072 FAB. E aonde está FAD, eu descrevo 0,7072 FAB. E aí, olha o que vai acontecer agora. Agora, nós só temos uma incógnita na nossa equação. Então, a gente soma isso aqui tudo, que é tudo dá um valor, vezes FAB. Multiplica aqui, depois soma os resultados. E descobre que FAB é igual a 80 dividido por 2,2287. Lembrando que aqui esse resultado eu arredondei até a quarta casa decimal. Então, FAB vai ser aproximadamente 35,8954 libras. Agora que eu tenho FAB, eu posso substituir aqui para achar FAC, e eu vou substituir aqui para achar FAD, e eu vou perceber que os dois são iguais. Então, agora, vamos para o nosso último exercício.
Determine a força desenvolvida nos cabos OD e OB e necessária na escora OC para suportar a caixa de 50 kg. A mola OA tem comprimento 0,8 metros sem deformação e rigidez KOA igual a 1,2 kN por metro. A força na escora atua ao longo do eixo dela. Então vamos lá. Novamente, o primeiro passo para resolver o exercício, nós vamos precisar identificar as coordenadas de cada ponto que serão importantes. Então, primeiro, vamos analisar qual é o ponto que eu vou aplicar as equações de equilíbrio nele. Vai ser o ponto O, que é onde todas as forças estão atuando nele, que no caso também vai ser, eu vou considerar como minha origem. Então vamos lá. O ponto O, ele tem 0, 0, 0, né, suas coordenadas. O ponto B, ele tem coordenadas em x menos 2, em j menos 4 e em k mais 4. O ponto C, ele tem coordenadas em x menos 4, em j 0 e em z mais 3. E o ponto D, ele tem coordenadas em x 2, em j 4 e em z 4 também. Então agora a gente pode descobrir também quanto que vale, logo de cara, a minha força aqui da mola. Porque no exercício fala que a mola tem um comprimento inicial de 0,8 metros, certo? Aqui, na imagem, está mostrando que a mola já está com um comprimento de 1 metro, ou seja, ela deformou 0,2, certo? Então, se ela deformou 0,2, a força da mola, né, sua rigidez vezes a deformação. E por que aqui eu estou colocando um negativo? Porque eu já estou descrevendo a força em formato de vetor cartesiano e a minha força está orientada no negativo em relação a y. Então, por isso que eu coloquei J. Passei para 1.200 newtons aqui já, tá? Multiplicado pela deformação em metros, vai dar que a força FOA é igual a menos 240 J em newtons. Ok? Então, agora, eu posso descobrir quem é minha força FOA. Nesse exercício, vocês vão ver que eu já fui fazendo logo direto. Eu não descobri o vetor posição, depois descobri a intensidade separadamente, eu já fui fazendo no automático. Se vocês quiserem, vocês podem fazer dessa forma também. Como assim? Ó? A intensidade eu quero descobrir. O meu vetor posição, que vai de O até B, no E, o ponto B menos o O. Então, ó, menos 2 menos 0, que vocês vão ver sempre, quando estiver ligado a um ponto que é a origem, vai dar um vetor que em IJK tem as coordenadas do ponto que você quer chegar. No caso, é o ponto B. Né? Quando ele for da origem 0, 0, 0 até um ponto. Então, ó, menos 2i, quem seria o j aqui do meu vetor posição? Menos 4 menos 0, então menos 4. E aqui, ó, 4 menos 0 dá mais 4. Sobre a intensidade, né, a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente. Então, menos 2 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Isso aqui eu descubro a intensidade do meu vetor posição, depois divido cada parcela do meu vetor posição pela sua intensidade e multiplico pela intensidade da força, que resulta nisso daqui. E eu consigo descobrir a minha força FOB em formato de vetor cartesiano, que consigo descobrir quanto ela vale em função da intensidade FOB. O mesmo eu vou fazer com FOC,
Quem é o meu vetor posição? A intensidade. Eu quero descobrir o meu vetor posição. Ponto C menos o O. Então, vai ser menos 4 menos 0, que deu menos 4. 0 menos 0, então não tem J. 3 menos 0 em K. E raiz quadrada, a intensidade, né, de menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A intensidade do vetor posição é 5. Então, eu vou pegar menos 4 dividido por 5 vezes FOC na direção I e 3 dividido por 5 vezes FOC na direção K. Está aqui. E aqui eu posso dividir esses valores aqui. Então, o mesmo agora eu vou fazer para achar minha força FOD. Vai ser força FOD igual a intensidade FOD vezes o vetor unitário. Esse vetor unitário é o vetor posição sobre a intensidade do vetor posição. Quem é o meu vetor posição que vai de O até D? Ponto D menos o O. Então, 2 menos 0 em I, está aqui. 4 menos 0 em J, que está aqui. 4 menos 0 em K, que está aqui. Depois, raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, ó, a minha intensidade é 6. E agora eu pego a parcela em I, ó, 2, divido por 6 e multiplico pela intensidade FOD. 4, que é em J, dividido por 6, vezes a intensidade FOD na direção J. 4 dividido por 6, vezes a intensidade FOD na direção K. Que me resulta nisso daqui. E eu posso dividir aqui esses valores, né? E aqui eu descubro a minha força FOD em formato de vetor cartesiano. Lembrando que, como é uma força, tem uma unidade e a unidade é Newton. E por último, mas não menos importante, eu tenho uma força que eu chamei de F, posso chamar de P, porque é o peso, né? O peso da caixa que está atuando aqui no ponto O. Tá vendo? Que vai ser o quê? Massa vezes gravidade. Como eu já descrevi a força em formato cartesiano aqui, ó, ela está na direção K e ela é negativa porque está em Z negativo, para baixo. A direção dela é para baixo, o sentido dela é para baixo. Então, por isso, menos 50, que é a massa, vezes a gravidade, 9,81, na direção K. Logo, F é igual a menos 490,5K. Então, vamos lá. Agora que eu tenho todas as forças que estão atuando no meu ponto O, eu posso aplicar as minhas equações de equilíbrio. Então, vamos começar pelo somatório de Fx. Eu tenho que o somatório de Fx tem que ser igual a zero. Então, as forças que estão para cá menos as forças que estão para cá tem que ser igual a zero. E eu vou analisar, então, todas as forças que estão na direção I. Aqui eu não tenho, aqui eu não tenho, aqui eu tenho. Então, ó, menos 0,3333 FOB. Aqui eu tenho menos 0,8 FOC. E aqui eu tenho, que é, aqui, perdão, né? Cadê aqui? Mais 0,3333 FOD. Então, aqui eu não consigo resolver mais nada, eu paro por aqui, então eu vou aplicar a outra equação de equilíbrio, que é o somatório das forças em Y, que está para cá, menos o que está para cá, né, é igual a zero. Então, agora eu vou analisar as parcelas em J. Toda força que tem em direção J. Então, é menos 240, menos 0,6666 FOB. Aqui não tem. Aqui, ó, mais 0,6666 FOD igual a zero. Agora, aqui, ó, eu pego menos 240, passo para o outro lado, positivo. Menos 0,6666 FOB, passo para o outro lado, positivo. E o 0,6666 que estava multiplicando o FOD, eu passo para o outro lado, dividindo. Então, eu descubro que FOD é aproximadamente 360,036 mais, ó, aqui dá 1, então mais FOB. Então, agora que eu tenho FOD, eu posso substituir nessa equação aqui, ó, pelo valor que eu encontrei. Certo? Então, eu descubro, aqui eu multiplico, né, dá 120
e aqui dá mais 0,3333 FOB, e aqui ó, menos 0,3333 FOB, mais 0,3333 FOB dá igual a 0. Então, isso daqui eu corto com isso, vai sobrar só isso aqui. Ou seja, FOC é igual a 120 dividido por 0,8, que é igual a 150 newtons. Agora, eu vou aplicar meu somatório de FZ, todas as forças que estão em sentido positivo, menos as que estão no sentido oposto, né? Tem que ser igual a 0. Então, agora eu analiso todas as forças que têm a direção K. Então, quais são elas? Ó, aqui ó, tem 0,6666 FOB. Aqui tem mais 0,6 FOC. E aqui ó, também tem mais 0,6666 FOD. E aqui eu colocaria menos 490, que aqui tem, né? 0,5 é igual a 0. Então, eu já passei 490 para o outro lado, tá? Então, é igual a 490,5. Perdão, acho que eu falei 0,0 aqui. É 0,5. Então, agora, olha o que eu vou fazer. Onde está FOC? Eu substituo pelo valor que eu já encontrei, 150. E FOD eu descubro por esse valor aqui que eu encontrei. Então, ó, aqui, quando eu multiplico, dá 90. Aqui, quando eu multiplico 240, mais 0,6666 FOD é igual a 490. Esses dois valores aqui eu somo, certo? Esses dois eu somo, passo para o outro lado negativo. E depois a soma desses dois valores eu passo para o outro lado dividindo, que vai resultar o quê? Nisso daqui. FOB é igual a 160,5 dividido por 1,3332. Que vai ser, então, FOB é aproximadamente 120,3870 newtons. Agora que eu achei FOB, eu posso aplicar aqui, né? Substituir esse valor, substituir FOB por esse valor que eu já encontrei. Então, eu descubro que FOD é aproximadamente 480,42 newtons. Então, assim, a gente encerra esse último exercício. Lembrando que todas as aulas, toda essa aula, o conceito, os exercícios eu tirei desse livro, que é a Estática Mecânica para Engenharia, do Hibbeler, a 10ª edição. Então é isso aí, gente. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Quaisquer dúvida, podem entrar em contato comigo.